Boa noite, pessoal. Para fechar a noite, vamos falar um pouco sobre a história do César. A gente trouxe aqui o chefe de negócio, Eduardo Peixoto, para falar um pouco do César, como o César atua. Com vocês, Eduardo Peixoto. Aí, gente, boa noite. Tem pouca gente aqui, mas eu espero que a apresentação seja tão empolgante quanto a do lado, tá? Então, quem não chegou ainda, a gente está começando. Detalhe, quem ficar até o final vai receber aí de Diogo, né? Um voucher para curso de extensão do César Edu. Vamos lá, então. Eu vou falar do César, né? Dessa instituição que fez esse ano 18 anos, né? Recebeu sua maioridade, 18 anos completos. É uma instituição com nome de gente, feita pra gente, né? Mas César significa Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. O que é a gente? A gente é um instituto privado, sem fins lucrativos e autossustentado. O que é que significam essas palavras, né? Privado é porque não é nada governamental. Começou com uma iniciativa de pessoas físicas, né? Sem fins lucrativos significa que se a gente dá lucro, a gente reinveste na própria instituição, a gente não distribui lucro, não paga dividendos, né? Então isso significa que é sem fins lucrativos. E autossustentado é que não depende de verba de governo, né, nem de ninguém, somente da verba que a gente recebe do mercado para fazer o que a gente se presta a fazer para sobreviver. Então a gente tem um compromisso com o mercado também, que é diferente de instituições com fins ou sem fins lucrativos, mas sustentadas por um terceiro, né? Essas instituições normalmente são instituições públicas, né? Elas não têm um prazo estabelecido de entrega, não tem necessariamente um compromisso com o mercado. A gente, diferentemente, tem compromisso com o mercado, né? E a gente atua em todo ciclo de inovação. A gente trabalha desde concepção, entendimento de contexto, de problemas, né, até prototipação, desenvolvimento de soluções, deixando a comercialização para empresas parceiras, empresas que estão no mercado. Vamos lá. Hoje a gente nasceu em Recife, né, a sede é em Recife, mas a gente tem presença também com filiais em Sorocaba, São Paulo, Curitiba, no Paraná e Manaus, no Amazonas, né? A gente tem escritório comercial na capital de São Paulo, na cidade de São Paulo. E 2 projetos importantes, um em Brasília e outro no Rio. Então a gente está bem distribuído já em termos de Brasil, né? Nasceu para fazer a ponte, essa ponte aqui, ó, entre sociedade e academia. Leia também como mercado, né, e academia. A gente olhar para a sociedade, para o mercado e tentar identificar problemas que sejam complexos o suficiente para serem como é que a gente vai aplicar. Sem demérito nenhum, a diferença é que aqui tem longo prazo, aqui tem médio e curto prazo, tá? A diferença é quando você olha na apresentação passada, o pessoal falando em robótica, robótica é o fim para quem estava falando. Para a gente, robótica não é. Robótica é um meio de resolver algum problema. E é o que a gente vai apresentar no final, um case falando de robótica e outros cases, né, feitos e desenvolvidos pelo César. Bom, alguns prêmios, né? Os mais importantes, na verdade, foram em 2004, o Prêmio FINEP de mais inovadora, a instituição mais inovadora de pesquisa no Brasil. A gente estava competindo com Unicamp, né, em 2004. A final foi César e Unicamp e a gente ganhou. Unicamp tem 100 anos de história, o César naquela época, 2004, 10 anos atrás, tinha 8. 2010 a gente aplicou novamente. A gente não aplica todo ano para essa competição.
aplicou em 2010 porque a gente achou que tinha mudado o suficiente para estar concorrendo novamente com um prêmio. E a gente novamente ganhou em 2010. Para quem não sabe, a FINEP é a agência de fomento de inovação no país, a mais importante. Aê! Não vai dar para competir, mas vamos lá. Curva de crescimento do SESA em número de colaboradores e em receita, né? Ano passado a gente chegou a quase 100 milhões, é um marco para uma instituição sem fins lucrativos, né? Um número bastante grande, interessante para uma instituição como essa aqui no Brasil. A gente atua basicamente com o que a gente chama de engenharia, educação e empreendedorismo. A gente tenta unir essas três áreas de conhecimento em toda a solução que a gente faz, né? A engenharia está mais relacionada ao trabalho que a gente faz junto da indústria, junto das empresas comerciais, ajudando elas a inovar nos seus produtos, no seu modelo de negócio, nas suas estratégias, usando tecnologia da informação e comunicação. A educação, a gente leva o conhecimento que a gente aprende aqui para formar novos profissionais, profissionais que a gente percebe que faltam no mercado. Hoje o SESA conta com 2 mestrados profissionalizantes, vários cursos de extensão e alguns cursos em EAD. Eu vou apresentar também no final, tá? E o melhor aqui, do que a gente acha fazendo o trabalho de engenharia junto com empresas que a gente entende que pode generalizar, né, e resolver problemas talvez em outros setores, faz com que a gente crie novas empresas. Então é uma parte de empreendedorismo, fechando o ciclo. As empresas que nós criamos também servem como uma perna de sustentação no SESA, né? Às vezes a gente vende a empresa, coloca o dinheiro para dentro novamente, ou a gente continua participando da empresa recebendo dividendos. Então a gente tem como sustentação serviços de inovação junto ao mercado, educação para o mercado e empreendedorismo, criação de empresas. Bom, a gente olha para a inovação e faz inovação pensando nesses 3 pilares. Uma instituição com o nome de gente tinha que pensar em inovação, começando por gente, que tem também gente, negócio e tecnologia. Esses são os 3 pilares que a gente acredita que sem eles não tem inovação. Também a gente procura ter uma equipe extremamente multidisciplinar, né? De uma instituição que nasceu dentro do Centro de Informática da Universidade Federal, basicamente formada por engenheiros de software no início, né? A gente procurou mesclar esse perfil com vários outros tipos de perfis. Hoje a gente tem designers, tem cerca de 40 UX designers no nosso quadro, tem jornalista, tem músico, tem psicólogo, tem gente de tudo quanto é área. A gente acredita fortemente que para inovar de verdade a gente precisa trazer a experiência de diversas áreas de conhecimento. Passou um aqui. E a gente também tem certeza que a gente não sabe de tudo. E aí a gente procura trabalhar com outras instituições e certamente com empresas. Hoje na carteira do SESA, né, a gente tem cerca de 70 empresas, empresas nacionais e empresas multinacionais também, de cerca de 10 setores da economia, né? A gente tem uma variedade enorme aí de empresas parceiras. E como é que a gente aborda a inovação, né? A gente procura, como eu falei no começo, problemas complexos para oferecer soluções inovadoras, né? A gente não parte de uma tecnologia, de uma capacidade e depois procura entender onde é que ela se encaixa. A gente primeiro procura um problema e aí depois a gente procura lá na academia ou com a gente mesmo qual a tecnologia ou que tecnologias, né, olhando para a gente, negócio
e tecnologia, melhor vão resolver o problema. Então eu vou colocar aqui para vocês 3 exemplos, tá? São 3 exemplos bastante diversos, diferentes, né? Que a gente que mostra um pouco da atuação da gente hoje no César. Começando por robótica, que foi o tema da palestra anterior, né? O foco da gente hoje é robótica social. E por quê? A gente viu, ou a gente está percebendo que a robótica inicialmente foi desenvolvida para substituir pessoas em ambientes razoavelmente hostis, como nas indústrias, né, onde as pessoas têm que fazer trabalhos repetitivos e, obviamente, elas cansam, né, e aí o produto sai com falhas, né, erros, qualidade baixa. A máquina ela é bem mais robusta do que o ser humano, né, e aguenta muito melhor do que a gente trabalhos repetitivos. Então isso aí é a história, o começo da história, talvez, da robótica, como a gente entende, né? Depois, um outro exemplo interessante de uso também de robótica é com exoesqueletos. A aplicação inicial disso aí é uma demanda do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que queria colocar uma vestimenta nos seus soldados que permitissem eles carregar, né, pesos e armamentos mais pesados por distâncias maiores e em terrenos mais difíceis, né, e chegar na ponta lá no combate ainda em condições de dar um tiro, né? Imagina carregar essa caixa aqui sem uma ajuda robótica. Desse ambiente, obviamente, surgiram coisas mais interessantes, como a Exobionics, que faz exoesqueletos para pessoas com algum tipo de paraplegia, né? Eu tive a oportunidade de ver isso funcionando e é bacana, realmente a pessoa consegue levantar de uma cadeira de roda e dar passos de forma independente, né, com o apoio de uma muleta aí, mas sai de uma condição de paraplegia para novamente conseguir andar. O que mais? Tem um monte, né? O Asimo, que tem uma forma de programação mais genérica, o Baxter, que eu chamo do PC dos robôs, porque é fácil de programar e a ideia é que ele chegue no mercado bem barato, cerca de $25 mil, vai permitir que empresas menores automatizem seu processo de montagem, por exemplo. E esse aqui, chamado de Leonardo, né, mais intimamente chamado de Léo, desenvolvido pelo laboratório do MIT, que já é na linha do robô, da robótica social. A pergunta é por que robótica social começa a ser importante, né? Isso aqui são dados do IBGE aqui no Brasil, tá? 2000 a gente tinha 30% da população entre 10 e 14 anos, uma população bem jovem. Acima de 65, somente 5,61%. Previsão para daqui a 30 anos, né, 2030, daqui a 15 anos, né, é que a população jovem ela encurte bastante, né, entre 10 e 14 anos passa para 17,59%, praticamente a metade do que a gente tinha em 2000. E a mais velha, né, acima de 65 anos, praticamente triplique. Bom, nesse cenário, o que é que acontece? As famílias cada vez vão ficando menores, né? Mobilidade também aumenta no país, e as pessoas ficando velhas, elas vão ficando também cada vez mais sozinhas. Só que a gente é humano ainda, e a gente precisa de carinho, de afago, de proteção, né, de se sentir amado. Talvez essa lacuna seja preenchida por um robô, né? A gente acredita nisso e é por isso que a gente começou a investir nessa direção, né? No mercado já tem alguns exemplos, né? Esse aqui não foi pensado como um robô social, o Roomba. É um robozinho para limpar chão. Acho que a maioria de vocês já devem ter visto. Mas o interessante desse negócio, né, que apesar dele ser um robô pequeno assim, para limpar chão,
Eu vou me render a ele já já. O negócio ali deve estar muito bom. Nos Estados Unidos já é bem popular, porque é barato, né? Padrão americano, né? E o que acontece é que ele fica tão íntimo das pessoas que as pessoas dão nome para eles. Então 80%, cerca de 80% dos que compram um Rumba terminam dando um nome para ele, como se fosse um cachorro, um gato, tá entendendo? Um animal de estimação. Bom, tem esse outro exemplo aqui que é japonês, é bastante interessante também, é um robozinho que serve exatamente para preencher uma lacuna emocional de idosos, de pessoas que estão numa situação mais extrema de saúde, né? Ele é só quase um substituto para um animalzinho de estimação. Tem o Mibo também, que é uma espécie de assistente, né? Agora, mais recentemente, a Amazon lançou uma coisa parecida. Não lembro o nome do objeto da Amazon, mas esse aí ele é bem interessante. Ele substitui o pau do selfie, né? Você pode pedir para ele tirar uma foto e ele tira uma foto sua. Você pode perguntar para ele sobre uma receita de bolo ou de qualquer coisa, ele te diz uma receita. Pede para ele tocar uma música, ele vai e toca a música também. Então, um assistente aí, ou um substituto talvez, né, para uma companhia em alguns momentos. Para pessoas mais jovens, crianças, tem um Dragon Bot, que é a outra lacuna. A concentração da população vai ficando mais pelo meio. Tanto as crianças têm menos companhia, porque tem menos irmãos e os pais estão trabalhando, como os idosos também têm menos pessoas para cuidar dele. Então, o Dragon Bot está aí para ajudar as crianças a resolverem a tarefa de casa. E esse aqui é o Isaac. Como é nosso, é do César, a instituição com nome de gente, tinha que ter nome de gente também. Tem gente que diz que é Isaac, eu prefiro chamar ele de Isaac, né? Eu acho que é mais simpático. É um protótipo em construção, a gente começou nessa área há cerca de 2 anos somente, a gente está aprendendo um bocado. Diego falou um pouco da experiência, o Lucas também, aqui na apresentação passada, falou da experiência, né, que a gente está vivendo aí com a construção do Isaac. A gente está fazendo em parceria com a instituição, um laboratório da Universidade Federal de Pernambuco, chamado Voxar Labs, né, que tem ajudado bastante a gente na construção deles. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, o que é que o Isaac é, como é que ele atua. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Ele aí está ajudando o Kioma, que é um ilustrador preguiçoso, para fazer atividade física, se exercitar. Então está dizendo para Kioma o que é que ele tem que fazer para não ter ler. Kioma gosta muito de desenhar. É um artista, vocês não estão conseguindo escutar o que é que ele diz, mas ele está comandando o Kioma ali nos exercícios. Pessoal, tá rodando áudio aí, não? Está certo. Não é porque o pessoal está gritando, é porque o áudio está cortado mesmo. Vai um alemão que é trainee nosso, está praticando guitarra, né, e tocando no Isaac. Esse é um problema, né? Aqui está a equipe, está tentando resolver ele. Lucas, que vocês viram agora, o Diogo, ou Diego, eu troco esse nome. Diogo, o Henrique, que foi pai, normalmente ele que está aqui na campus, não pôde vir, o pessoal do Voxar Labs aqui, né, que ajuda a gente. Um outro problema interessante aí, quem é que acha que esse aqui é interessante ou não é interessante? Água, né? Está correndo um sério risco de voltar para casa a qualquer hora aqui em São Paulo e não ter água para tomar banho, né? Se fosse só isso, não era um problema não, porque, quer dizer, depois de 3 dias virava um problema, né? Provavelmente. Mas a água
está em todo canto, gente. Se a gente parar para pensar, faltar água é caos geral. Levar em consideração que a gente usa água aqui para gerar energia elétrica, aí falta água para um monte de coisa e vai faltar energia elétrica também. Aí ferrou geral, né? Então esse é um problema e a gente lá no César está pensando em como atacar. Como é que a gente pode dar a contribuição da gente para isso, né? E olhando para esse gráfico aqui, que é fornecido pela ANA, dados de 2010, ANA é a Agência Nacional de Águas, a gente vê que, na verdade, a maior parte do consumo de água, ele não é nas cidades, né? Ele é na zona rural, na irrigação. A gente usa 72% da água potável para fazer comida, né? Irrigação para grãos, principalmente milho, feijão, arroz, soja, né? 72% vai para lá, 11% para fazer carne, né? Para produção de alimentos de origem animal. E o consumo aqui nas cidades é somente 9%. Tem um monte de desperdício e a gente tem que fazer com que o uso seja mais eficiente, dar a nossa contribuição, mas certamente quando a gente der a nossa contribuição não vai melhorar muito a situação, porque o consumo da gente é pequeno comparado com esse. Então a gente acha lá no César que a gente tem que começar trabalhando por esse. Provavelmente, se a gente conseguir tornar o uso disso aqui mais eficiente, a contribuição aqui é melhor. Então, só para vocês terem uma ideia, como falei, esses dados são de 2010, né? Existiam 5,8 somente, 5,8 milhões de hectares irrigados, né? Isso correspondia a mais ou menos 20% da região com plantações no Brasil. O resto é cultivo de sequinho, que a gente fala, não tem irrigação direta, né? Então esse negócio crescendo aumenta o consumo de água ainda mais. Onde é que a gente está tentando ajudar na solução do problema? Na cultura de grãos ou cultura extensiva, existe um equipamento aqui, ó, que você vê, você perde de vista. Esse negócio aqui, ele pode ter de 1 a 3,5 km de extensão, né? Chamado pivô central de irrigação. Isso aqui é a base da irrigação da cultura extensiva, onde você tem milho, feijão, até em cana-de-açúcar estão usando o pivô central também, né? Soja principalmente. Onde tem cultura de grãos, tem um equipamento desse, né? E ele consome muita água, mas consome muita água mesmo, né? E perde muita água também. No centro-oeste, em torno de meio-dia, o calor é muito forte. Se esse negócio for ligado, você vê a água sai por aqui, ó, nesse negócio que a gente chama de aspersor. Feito um penduricalho assim. A água, antes de bater na plantação, 40% evapora. Então é desperdício puro, não volta depois. O que é que a gente está fazendo? Vou dar uma olhada nesse vídeo aí para vocês entenderem. Galera, dá um jeito no som aí, por favor.
Então, gente, para vocês terem uma ideia, o consumo desse negócio aí é tão grande, se a gente conseguir economizar 10% do consumo de água nos pivôs centrais de irrigação, todos os que tem no Brasil, que não é uma quantidade grande, porque vocês viram a parte de irrigação no Brasil hoje é somente 20% do que está plantado, dá para economizar água para 6 milhões de pessoas, tá? 6 milhões de pessoas, 10% da água aí. Só que tem um detalhe melhor ainda. Quando a gente usa um pivô central de irrigação, se ele está bem monitorado, que foi o que a gente fez aí, instrumentar um pivô e permitir que ele fosse monitorado, a produção do que está embaixo dele pode quadruplicar, tá? Comparado com a plantação sem irrigação. Isso é um impacto muito importante. Como a gente tem muita água, né? Está começando a acabar talvez, e tem muita terra, toda vez que a gente precisa de mais alimento, o que é que a gente faz? A gente desmata mais e gasta mais água. A gente pode aumentar a produção de grãos sem desmatar e sem gastar mais água, se a gente fizer um uso eficiente dos recursos que a gente tem. E essa é a proposta, é o problema que a gente está tentando resolver. Então, o problema interessante com eletrônica, com tecnologia da informação. Vamos para o último caso aqui, tá? Talvez o caso mais interessante que tenha, que é um biosensor. Biosensor é um sensor que tem fixado nele, aqui nessa pontinha, nessa bolinha central aqui, uma parte biológica, como se fosse um marcador, né? A gente quer detectar se tem alguma coisa no organismo da gente que vai bem ou vai mal, a gente separa um marcador para aquela coisa, um indicador, né? E fixa aqui. Depois a gente testa contra uma amostra de sangue. Nesse caso aqui, o biosensor é um biosensor para detecção de câncer de mama, né? Por que a gente escolheu o câncer de mama? Eu fico me perguntando o tempo inteiro, porque eu adoraria que fosse um biosensor para detecção de câncer de próstata, né? Fala sério aí, tem algum homem aí que achava que seria melhor essa opção? Todo mundo, né? Pô, mas a gente é cavalheiro lá também no César, né? E preferiu começar pelo detector de câncer de mama. Por quê? Vocês já viram uma foto de uma mulher fazendo mamografia, não? Cara, é uma violência, vou te falar. Eu nunca vi peito tão espremido, tá entendendo? É feio demais. E todas elas falam que incomoda, incomoda mesmo. Mamógrafo é caro, é grande, não tem em todo canto. Afinal das contas, o exame não é feito com a frequência que deveria. Muitas vezes o exame só é feito para constatar ou verificar ou afirmar que aquele caroço é um caroço muito potencialmente com câncer, ou seja, a doença está lá instalada e já há algum tempo, né? Então a gente está procurando um meio mais efetivo, mais barato, mais fácil de distribuir para fazer o exame, né? E esse meio é um biosensor. O mamógrafo, ele tem uma capacidade de detectar por imagem, né, um equipamento de imagem, um tumor quando ele tem 0,5 milímetro de diâmetro, né? O biosensor, ele detecta antes que qualquer mamógrafo consiga visualizar o caroço. Ele é muito mais sensível e muito mais preciso também. Então dê uma olhada aqui nesse outro vídeo, por favor.
projeto está sendo desenvolvido em parceria com uma outra instituição da universidade chamada LICA. Aqui estão os primeiros biosensores. A gente chegou a participar no iGEM, que é uma competição que tem em Boston anualmente. Foi a primeira participação da gente junto com o LICA para apresentar esse trabalho. A gente levou medalha de prata. Aqui um esquema simples, somente para ilustrar, né? A ideia é, a partir de uma amostra de sangue, né, processada roboticamente, aí Lucas, Diogo também participando, projeta a construção da máquina, né, para automatizar esse processo, separar a parte de sangue que vai para o teste no biosensor. Por fim, se usa um equipamento chamado potenciostat, também sendo construído pelo César, para averiguar se o resultado do exame é positivo ou negativo, ou seja, acabar com aquela história de espremer o peito, né, só conseguir fazer o exame uma vez por ano, se conseguir, ter que ir de uma cidade para outra para poder fazer o exame. Então é isso, gente. Então aqui meus contatos, Twitter é cpeixoto, no César é cp@cesar.org.br. Quem tiver interessado em trabalhar com a gente normalmente tem vaga o tempo inteiro, então é só cadastrar o currículo. A gente está sempre varrendo o currículo lá. Às vezes quando não tem vaga, mas quando o cara é muito talentoso, a gente chama de qualquer jeito. E a gente tem na parte da educação, como eu falei no começo, cursos de ensino à distância. Esses são os cursos que estão disponíveis a qualquer momento. E o Diogo, não sei como é que ele vai fazer, ele fugiu, mas ele tem um voucher para entregar aí para vocês. Diogo. Cadê o voucher, Diogo? Eu não sei como é que ele vai fazer isso não. Ele me explicou, mas eu não entendi, então eu vou passar o microfone para ele. Boa sorte para vocês. Gente, o Lucas vai estar recolhendo o crachá de vocês, é rápido. E eu vou tirar um crachá aqui, o Lucas dos Camisa Laranja. E eu vou tirar um crachá que vai ser a pessoa que vai ganhar o voucher. Então, o Eduardo Peixoto vai falar um pouco mais sobre o César, enquanto o Lucas recolhe. Não, na verdade, eu vou deixar aberto para perguntas, né? Eu acho que a gente falou aí, se vocês tiverem perguntas sobre os projetos específicos, tem vários outros projetos como esses aí, ou sobre a instituição. Boa noite, meu nome é Ronilson, eu sou de São Luís, Maranhão. Há possibilidade de alguém de outro estado trabalhar com vocês? Não só de outro estado, como de outro país também. Você viu que tinha um alemão lá brincando com o Isaac. Tem um monte de gente de fora do Brasil trabalhando com a gente e de outros estados, com certeza. A maior parte das pessoas no César em Recife são recifenses. Tem um bocado de paraibano, mas tem gente do Rio Grande do Norte também. Tem gente de Goiás, tem gente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. E a gente tem outras unidades. Em Sorocaba, para quem é aqui de São Paulo é mais perto, Curitiba, mais para quem está mais no sul, e agora mais recentemente em Manaus também. Oi, meu nome é Rodrigo, fiquei interessado sobre aquele projeto da irrigação, porque eu sou do Rio Grande do Sul e lá tem crescido muito a irrigação. Se o projeto de vocês prevê algum tipo de monitoramento também sobre a quantidade de água que tem no solo ou que cai no solo, e se é possível variar, ou seja, o índice de irrigação conforme essa umidade do solo, para otimizar ainda mais isso. Então, hoje a gente está fazendo monitoração somente da pressão de água, tá? A gente não está medindo a umidade do solo. Mas a ideia é a gente fechar o ciclo de uma forma que a gente tenha mais sensores, diferentes tipos, junto à plantação, e também ter o controle com o sistema central para você, a partir da cultura que você coloca ali,
né, com dados da Embrapa, a gente está sugerindo através do sistema qual a irrigação ideal. Também olhando para a questão do custo da energia elétrica, que eu não falei, mas nas fazendas, né, esse custo varia em função da hora que você liga o pivô. Então, ligando à noite é mais barato e gasta menos água também. Mais alguma pergunta? Não. Vamos lá? Quer puxar um crachá aí? Esse é o voucher? Então vamos lá, vou pegar um aqui. Posso pegar já? Não? Tá valendo? Tá valendo. Peraí. Esse aqui. Sortudo é esse cara aqui. Wanderson Alves, maior. E aí, Anderson, obrigado. Tá o voucher aí. Falou. Então, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Opa, passei reto aqui. Você falou. Tá bom. Então, obrigado. Se não houver mais perguntas, a gente encerra aqui. Agradeço a participação. Foi difícil, né? Mas foi até o fim. Quem tiver alguma pergunta, qualquer coisa depois, lembrar, pode passar um e-mail para mim ou me procurar pelo Twitter também. Falou, obrigado.